Olá, queridos irmãos, aqui é Johanna Coelho do canal Casados para Sempre. Hoje eu venho com uma questão bem diferente. Eu vejo muitos comentários no meu canal, no meu WhatsApp e até mesmo em outros grupos de restauração. Que você está em espera, está esperando em Deus pela restauração do seu casamento. Que você está orando, mas Deus não está te escutando. Que você fez campanha, mas Deus não te respondeu. Que o seu caso é difícil, seu caso é complicado, não tem mais jeito, porque o seu marido, sua esposa já está com outro. Que Deus não escutou suas orações. E eu pergunto, por que quando aquilo que você deseja não acontece na hora, no momento, no exato momento e da maneira que você quer, a culpa sempre é de Deus? Por que as pessoas têm a mania de colocar a culpa em outras pessoas, em outras coisas e até mesmo em Deus? Por que é mais fácil falar que seu marido e tua esposa, alguém fez uma amarração, fez obra de macumba? Porque é mais fácil falar isso do que olhar para você mesmo e ver que você errou no seu casamento. Que seu marido e sua esposa saíram de casa levando teus filhos ou não, por causa que o casamento de vocês não estava bem. Uma pessoa feliz não quer sair daquele lugar. Porque é mais fácil falar que a culpa é de outro e não se corrigir e ver que a culpa é sua também. Um casamento, ele não se acaba de uma noite para um dia. O casamento, ele vem dando sinais todos os dias que ele está indo mal. Casamento perfeito é uma grande mentira do diabo. O casamento, ele é feito de alicerces e batalhas, lutas e confiança. Quando pensamos que o casamento é perfeito, meu casamento é perfeito, você se acomoda naquela situação que você está vivendo. É ali onde que o diabo vem e age na sua vida, na vida do seu marido, da sua esposa e na vida do seu casamento. Não existe casamento perfeito. Existem duas pessoas que vieram de famílias diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, que estão tentando ali se adaptar em uma só vida. E nada disso vai dar certo se não houver Deus desde o começo. Se não houver a palavra de Deus na vida de vocês. Eu quero que vocês olhem agora para vocês, o casamento de vocês e para a vida que vocês tinham. Em vez de enxergar que você tinha uma família, em vez de enxergar que a sua família era teu projeto de Deus, comece a enxergar os erros, os defeitos, e desse ponto você vai começar a agir para restaurar e restituir o teu casamento. Primeiro ponto que você tem que ver é onde que você errou, o que levou à falência do teu casamento. Porque casamento, querendo ou não, é uma empresa. Ele é uma empresa. Você tem que investir, você tem que organizar, você tem que fazer reuniões para não ir à falência. E por muitas vezes, quando o teu casamento vem à falência, vê a porta dessa empresa de Deus fechando as portas por motivos que erros seus e do seu cônjuge, você começa a entrar no deserto pela restituição da sua família, a tal primeira fase, né? E tenho certeza, se você parou aqui nesse vídeo, com certeza você já andou em vários outros vídeos. E muitas das pessoas andam em canais de restauração, andam em vídeos, participam de vários grupos,
e a única coisa que eu vejo é murmurar, lamentar, comentar. Eu vejo em grupos de restauração pessoas falando do cônjuge, do que ele fez, deixou de fazer, ou o que ele está fazendo agora. Eu tenho uma notícia ruim para te dar. Nada disso vai trazer o seu casamento de volta. Em vez de você perder o tempo de falar, sonhei com isso, sonhei com aquilo, meu marido, meu esposo está fazendo isso. Vai dobrar o teu joelho e vai orar. Vai consertar o erro onde que você errou. Porque o tratar do teu cônjuge é com Deus. O seu tratar é você e Deus. Pare de colocar culpa no irmão, no macumbeiro, e até mesmo em Deus. Quantas pessoas eu vejo falando que Deus não ouve a oração? Porque às vezes nossa oração não é ouvida por Deus. Vamos nos analisar agora. Por que nossa oração não é ouvida? Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, meus irmãos, capítulo 4, versículo 6, depois vocês dão uma olhadinha lá. A palavra do Senhor diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Mas às vezes, meus irmãos, temos a sensação que as nossas orações não são ouvidas. Não é mesmo? De que a oração não passa do teto. Não há resposta. As mudanças não ocorrem. Deus tudo ouve. Mas qual o motivo do silêncio que aparta o coração? Será que tem algo errado? Será que é silêncio que aperta o nosso coração? Será que tem algo errado? O Senhor Deus alerta sobre as necessidades do compromissos com Ele, para que as nossas petições subam diante do seu trono de glória. Porque no Evangelho de João 9,31 está escrito assim, meus irmãos: Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Para uma oração ser ouvida, meus irmãos, não basta só pedir. Ela requer, primeiramente, fé, arrependimento, conversão, direção do Espírito Santo. Porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém. Mas o Espírito ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Eu vejo muitos irmãos falando: eu estou esperando em Deus, eu estou orando pela restituição do meu casamento, mas eu não consigo perdoar. Eu ainda desconfio do meu marido, mas eu estou esperando em Deus. Deus não vai agir, minha irmã. Deus não vai agir, meu irmão, nessa situação. Você não está confiando, a sua oração é dessas que não está chegando ao teto. Como que você quer a restituição do seu casamento se o seu coração está cheio de mágoa, de ódio, de não confia? Para a oração ser ouvida, não basta só ali orar, meus irmãos. No livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, a palavra diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Portanto, meus irmãos, as mãos do Senhor não estão encolhidas para lhe abençoar, e nem os seus ouvidos vedados para não ouvir. Mas, estando vós em pecado, as orações não são elevadas diante de Deus. Porque as transgressões, meus irmãos, se constituem uma barreira para que os ouvidos do Senhor não as ouçam. Porque Deus não faz comunhão com o pecado. Ele disse: sede santo, porque eu sou santo.
Aí você pode virar para mim e falar: mas missionária, eu não estou em pecado. Mas o seu coração está. O seu coração está cheio de amargura, cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio. Seja santo, porque Ele é santo. A primeira carta universal de apóstolo Pedro 3:2 diz assim: meus irmãos, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Em 1 João 1:8 a 10 e 2:1 diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar aos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentirosos, e sua palavra não está em nós. Meus irmãos, essas coisas que fala agora, né? Como Jesus falou: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo é justo, meus irmãos. A palavra do Senhor nos assegura que todos somos pecadores. E se dissermos que não há pecado em nós, tornamos-nos mentirosos. Mas também nos conforta e nos dá a certeza que temos um advogado que está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E todos nós, pecadores, intercede quando há arrependimento de toda a má obra que praticamos. Meus irmãos, o Senhor nos ensina também que além do arrependimento, para recebermos o perdão dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus, necessário é que saibamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Porque se não perdoamos aos nossos devedores, o Pai também não nos perdoará. Isso está em Mateus 6, 14 e 15. E se não recebermos a graça do perdão, as nossas petições não chegarão diante do trono da glória do Deus Pai. O Senhor Jesus nos ensina, meus irmãos, como devemos nos dirigir ao Pai. Não com hipocrisia, falsidade, nem para sermos vistos pelos homens, mas com humildade e pureza no coração. No Evangelho de Mateus 6, 5, 8, o Senhor Jesus, em sua infinita bondade e sabedoria, instrui que o aposento do Espírito é o nosso corpo, sendo a boca, a nossa boca, a porta de entrada desse aposento. E quando nós nos dirigimos a Deus, a porta deverá ser fechada, como também não devemos usar de vãs repetições, porque o Senhor já conhece todas as nossas necessidades, antes mesmo de abrirmos a boca. E em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, meu irmão, 5, 2, 3, 7, depois dá uma olhadinha lá, diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o seu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Porque na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu temes a Deus. Meus irmãos, prestem bem atenção agora. A oração é uma aproximação do servo ao Senhor Deus, que se faz pela fé. E o Senhor nos ouvirá não pelo muito falar, mas à medida da fé, humildade e a pureza de coração. Porque a oração é o ápice da comunhão entre o homem e o Deus Altíssimo, por meio de palavras ou do pensamento. Deus vai te escutar pela fé, pela sua humildade. Eu vejo muitos irmãos falando: eu sou da igreja, eu sou bispo, missionário, diácono, como que Deus olhasse para o teu cargo.
da igreja para escutar outra oração. Quantos irmãos estão dentro de uma igreja, mas a igreja não está nele? Apesar, meus irmãos, da fé e a confiança que depositamos em Deus Criador, às vezes as nossas orações não são atendidas, porque pedimos, meus irmãos, coisas que não são da vontade do Senhor. Em Tiago 4,3, a palavra do Senhor diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vosso deleite. Precisamos entender que o sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi para nos atender em coisas desnecessárias e supérfluas. O maior patrimônio, a maior riqueza que podemos alcançar não são as coisas desse mundo, mas a sua paz, a graça e a infinita misericórdia do Senhor Jesus Cristo. E principalmente a oferta da vida eterna junto ao Pai. Para que a nossa oração, para que a sua oração e a minha chegue diante do trono de glória de Deus, ou seja, por Deus ouvida, é indispensável uma vida de comunhão com Cristo e a submissão à inteira vontade de Deus, o arrependimento para que recebermos o perdão do Senhor Jesus Cristo e principalmente perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, para o seu casamento ser restituído, como você vem pedindo, vem clamando. Reveja a tua vida com Deus, para que Deus escute a tua oração e atenda. Você primeiramente tem que ter uma comunhão com Deus, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Tira teu marido, a tua esposa do altar, esqueça deles, deixa eles com Deus. Confiar em Deus é isso. Sou casada? Sou. Meu marido e minha esposa saiu de casa, não quer mais voltar? O problema é dele com Deus. Eu quero a minha comunhão com Cristo. A partir do momento que você começar a entender isso, começar a praticar isso, e começar a cuidar de você e Deus, a sua vida com Deus, buscar primeiro o reino dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. Devemos sempre, meus irmãos, que possível, nos colocar de joelho, Efésios 3,14, diante do Senhor, agradecer as bênçãos já recebidas e pedir ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo que as nossas petições serão ouvidas e atendidas. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, é o único mediador entre Deus e o homem. Em hipótese alguma, podemos duvidar do poder de Deus. O que duvida é semelhante às ondas do mar que são levadas pelo vento e lançadas de um lado para o outro. Tiago 1,6. Porque para Deus nada é impossível. Quem pede ao Senhor duvidando, certamente não será atendido. Tem muita gente que ora pela restituição do casamento, pela restauração do seu casamento, já duvidando. Tem gente que ora assim: Senhor, meu Pai amado, Senhor Jesus Cristo, restaura meu casamento, traz meu marido e minha esposa de volta. Amém. Passou 5 minutos. Será que Deus escutou a minha oração? Cadê a tua fé? Disse o Senhor ao profeta Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca o Senhor de todo o coração. Tem gente que quer lutar pela restituição do casamento, pela restauração do casamento. A gente fala para orar e escreve nos grupos WhatsApp, nos canais de restauração: ora por mim, ora você, meu irmão. A tua oração tem poder igual a minha tem. Já teve gente que chegou perto de mim: missionário, eu quero que você ore pela restituição do meu casamento, porque a sua oração é mais forte. Porque a sua oração é mais forte. Não é que a minha oração é mais forte. Talvez eu confie em Deus e não duvido do que Deus pode fazer. Eu vejo pessoas falando: aquele pessoal ali tem uma oração forte, aquele canal ali tem uma oração forte, aquela igreja ali tem uma oração forte.
Nós, no mundo de hoje, ouvimos alguns pregadores falar em oração forte. Mas que oração forte é essa que não faz parte do Evangelho de Cristo? Meus irmãos, o que não consta no evangélico não é bíblico. Não sendo bíblico, não poderá ser praticado porque é doutrina de homem. E está fora dos propósitos de Deus. Querendo ou não, oração forte, meus irmãos, é uma linguagem herdada do Espiritismo. No Evangelho de Mateus 21, 22, disse Jesus: e tudo o que pedis na oração, crendo, o recebereis. A Bíblia, em livro nenhum, em página nenhuma da Bíblia, menciona oração forte ou oração fraca, mas diz: tudo o que pedis, crendo, o recebereis. Essa é a condição, ter fé suficiente para a sua oração chegar aos ouvidos de Deus. Crer incondicionalmente de todo o coração que as mãos do Senhor estão voltadas para te abençoar quando pedimos alguma coisa que seja da sua vontade. A carta do apóstolo Tiago 5, 15, 16 diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Podemos observar no início desse vídeo, meus irmãos, que Deus não ouve a pecadores. Portanto, não basta ter compromisso com dízimo, com campanhas, com o pastor da sua igreja, se não tiver despojado do velho homem pecador e revestido do novo nascimento de Cristo em oração. Não adianta você estar fazendo parte da igreja de campanha, de dízimo, se você não tirou esse velho homem pecador, revestido do novo nascimento de Cristo em seu coração. Tudo será em vão. Tudo será em vão. Irmãos, é indispensável o compromisso com o Senhor Jesus Cristo, pois no Evangelho, todos que recebiam curas e libertações, o Senhor sempre lhes dizia: a tua fé te salvou. Não há referência alguma de Cristo dizendo: a tua fé te curou. Porque pela fé, meus irmãos, vem a graça do Senhor Jesus Cristo e a oferta da salvação para a vida eterna. Para isso Deus veio, para isso Jesus veio. Não só para nos aliviar da opressão, mas principalmente buscar e salvar aquele que está perdido. Se você está no deserto agora, se você está aí na luta da restituição do seu casamento, Deus te escolheu para você buscar a Ele e salvar o teu casamento, salvar teu marido, a tua esposa. Mas para isso você precisa primeiramente se corrigir e ter uma comunhão com Deus. Seja um milagre na mão de Deus. Amém, meus irmãos? E se não for pedir muito, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Seja um ministrador da palavra de Deus. Ide e pregai o Evangelho. E lembre-se que o milagre de Deus é no estalar dos dedos. Fique na paz.